Olá, meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Roberto Marinho. Quer notícias urgentes? Fique aqui com a gente. Desde já eu quero agradecer o seu apoio, o seu carinho, a sua participação, por estar aí nos apoiando nesse canal, nos ajudando. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixe o seu like, participe conosco, ative o sininho para receber mais notificações. Hoje a entrevista vai ser com Paulo Medina, evangelista da Assembleia de Deus, que morou há 30 e poucos anos nas Ilhas, que faz parte de Porto Alegre. Ali tem Ilha dos Marinheiros, Ilha do Pavão, Ilha das Flores, Ilha da Pintada. É um local que até hoje é um pouco crítico, um pouco dificultoso, pessoas que passam necessidades, trabalhos, passam enchentes, pessoas que todo ano vêm perdendo suas coisas, seus bens materiais devido às enchentes, pessoas que durante uma boa parte de sua vida passaram necessidades. Então, como o evangelista Paulo Medina, que é conhecido também como missionário das ilhas, ele vai relatar muitas coisas que aconteceram ali, que ele já viu, e alguns casos na qual ele e sua família ajudou, apoiou famílias que foram libertadas, que estavam escravizadas na mão de Satanás devido aos problemas que elas haviam enfrentado com drogas, álcool, prostituição. Você não pode perder essa entrevista. Se liga aí. A gente conviveu e viveu por um longo período, né? Na Ilha Grande. Eu praticamente fui criado na Ilha Grande, vivendo, convivendo com a realidade sociocultural, né, do lugar. E a gente sempre viu uma situação bastante crítica. É um lugar tipo dentro de Porto Alegre, mas fica distante dos recursos, né, que são colocados à disposição da sociedade. E a gente sempre viu ali o pessoal criado muito indiferente, muita gente que ia no colégio até terceira, quarta série, uma cultura bastante difícil assim, e pessoas que lutando pela vida simplesmente um dia depois do outro, né, sem ter uma perspectiva de mudança, de vida, de alguma coisa melhor. E uma das coisas que a gente sempre identificou, que a pessoa, quando ela se acostuma com uma situação, ela cria como hábito conviver com a falta, com a necessidade, com a privação de muita coisa, né, até de ter uma vida melhor, uma casa melhor, uma situação melhor. E essas coisas todas, elas afetam muito, né, a criação, porque uma criança crescendo num ambiente, ela se acostuma com aquele ambiente. E a vida dela acaba sendo aquilo ali. E nós convivendo nas ilhas, né, a gente sempre viu muita necessidade, muita miséria, muita falta de tudo. E a gente, conhecendo um pouco do mundo espiritual, a gente sabe que existe essa influência, né? E cada vez mais o mundo espiritual, que hoje é dominado, né, pelo inimigo da humanidade, arrasta as pessoas a viver na miséria, acreditando que a vida deles é aquilo ali mesmo, é aquela pouca coisa que tem, né, e não cresce. Culturalmente as pessoas acreditam que aquilo ali é o limite delas e dali elas não vão passar. E a gente vendo muita miséria, muito tráfico, né, as pessoas subjugadas pelo tráfico, vivendo, né, aquilo ali, aquele mundinho deles era curto. A gente viu muito menino, muito moço, muita moça, né, com seus 16, 17, 18, a maioria não passar dos 20,
né, envolvido no tráfico, envolvido ali na prostituição, naquela miséria, naquela decadência braba, até o momento que a gente viu, começou um trabalho da igreja, né, Assembleia de Deus de Porto Alegre, numa investida para melhorar a vida das pessoas, né? Iniciou ali um trabalho que vinha ainda de barco, né, que os irmãos missionários antigos vinham de barco para evangelizar nas ilhas, e encontrando aquela situação tão difícil das pessoas, né, vivendo aquela vidinha ali, parecia que o mundo era a ilha, não existia outro lugar, era só aquilo ali. E a gente viu pessoas que nasceram, se criaram e morreram sem sair dali, né? E mais ou menos em 1962, que a igreja começou um trabalho de evangelismo ali, muitas pessoas foi mudado a visão, a cultura, a vida das pessoas, viram que existia um plano maior de vida, né, e de expectativa de mudar a situação da família, da vida e criar um lugar melhor. E no ano de 2011, 2012, a gente começou a fazer um trabalho mais intensivo, né, ali nas ilhas, procurando chegar mais próximo, entrando lá nos becos, nos pontos de tráfico. Ali, como sempre existiu reciclagem, muita coisa assim, até alguns anos atrás, uma das situações que mostrou muito as ilhas e causou muito impacto, né, que foi um curta que foi feito, foi intitulado Ilha das Flores, relatando o estado de miséria, de precariedade que as pessoas viviam, que na verdade esse filme ele foi feito na Ilha Grande dos Marinheiros, num período que ainda existia os mangueirão de porco, que vinha muito produto que era recolhido em Porto Alegre, era largado ali para alimentação dos porcos, e realmente as pessoas, né, com as suas limitações, recolhiam muito material que vinha nessas material que era recolhido em Porto Alegre para alimentar os porcos, verduras, legumes, essas coisas assim, frutas, né? E esse filme causou uma polêmica bastante grande, mas não mudou a história de ninguém, não mudou a vida de ninguém. E no ano de 2011, 2012, que a gente começou a trabalhar na igreja, na Ilha Grande, e a gente começou a fazer um trabalho mais na comunidade, fazendo cultos nas praças, que tem uma quadra de futebol no lado de um galpão de reciclagem, e a gente começou a entrar ali. E nesses trabalhos a gente se dedicou bastante ali, e a gente encontrou com famílias, com jovens, com pessoas ali, né, que viviam no tráfico, que viviam lá nessa vida difícil que as pessoas viviam, conviviam com tudo isso ali. E graças a Deus, nós encontramos ali jovens, né, que viviam com um baseado na orelha, outro no beiço, né, maltratando a família. E a gente entrou para a vida dessas pessoas ali falando do Evangelho de Jesus que muda a vida e a situação do ser humano, né? Porque Jesus ele veio, as Escrituras têm, né, uma palavra dizendo que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas o que o ser humano perdeu? Quando o ser humano perdeu a aliança com Deus, a proximidade de Deus, o ser humano perdeu muito, porque a partir deste momento, muitos perdem a dignidade, são levados à miséria, à desgraça, né? Porque se distanciaram de Deus. Mas a partir do momento que Jesus ele entra novamente, começa a fazer parte da vida das famílias e de uma comunidade, muita coisa muda, porque o Evangelho de Jesus é mudança de vida e não status. O Evangelho de Jesus vem para resgatar a dignidade perdida. O Evangelho de Jesus, ele vem para resgatar novamente aquela pessoa que muitas vezes, por situações, são levadas à depressão, tirar a própria vida, como nós tivemos situação lá, sim. Uma vez, nós fomos chamados que uma pessoa lá, uma mulher, tinha tentado tirar a vida dela, porque a situação era muito precária. E a gente chegando lá, eu e minha esposa,
A gente entrou numa casinha bem simplesinha, de 2x2, 3x2, né, feito de madeira recolhida nas reciclagens. E essa mulher, ela tinha 3 crianças pequenas e o marido estava no presídio. E ela, quando a gente chegou lá, ela disse pra gente, olha a situação das minhas crianças. E ela mostrou os dedinhos das crianças que haviam sido comidos pelos ratos de noite. Que as crianças dormiram sem tomar banho, né? E com as mãos sujas de alguma coisa que tinha. E os ratos comeram. E ela havia levado as crianças no posto, né? Para atender e tudo. Mas ela voltou para casa sem trabalho, sem auxílio. E ela disse que a única saída que ela encontrou foi atentar contra a própria vida dela. E a gente ainda falou que Jesus veio para trazer novas oportunidades de vida. Jesus veio para mudar essas situações que a sociedade deixa de lado, que não se encontra uma saída na sociedade para esse tipo de coisa. Mas o Evangelho veio para isso. E a gente começou a falar de Jesus, a gente auxiliou com rancho, com ajuda para essas pessoas, né? Porque são situações que as pessoas se encontram. E uma coisa que a gente, em muitas situações assim, a gente ficou perplexo por ser um lugar praticamente dentro da grande Porto Alegre, que tem recurso para tudo, né? E ali a gente encontrou muita gente, muitos moços e moças, né, que infelizmente, pelo envolvimento com o tráfico, com essa vida tão difícil, que ela é apresentada para as pessoas como recurso, porque vivendo num lugar com tudo tão precário, né, e a vida deles é curta. Mas a gente conseguiu alcançar alguns desses, que conforme eles iam indo para a igreja, eles iam se encontrando, e muitos deles, depois de aceitar Jesus, depois de mudar de vida, eles olhavam para o lugar e viam que aquilo ali não era o lugar deles. E acabavam se mudando, indo para outros bairros, buscando uma vida melhor. Alguns procurando estudo, né? Procuravam uma expectativa melhor, né? E isso a gente viu através do Evangelho a mudança de muita vida. A gente teve ali uma experiência com um homem, ele já tinha os seus 50 e poucos, 60 anos, né? E foi um homem muito mau. Ele foi um homem assim que não tinha piedade. Um homem que tirou a vida de muitas pessoas nessa guerra, nesse tráfico, nessa coisa. E a gente andando pela rua, né, a gente conversava com todo mundo, saía, chegando nas casas, visitando, e um dia a gente convidou esse homem, né, para ir na igreja. E ele foi. E esse homem, durante o culto, durante os louvores ali, ele, no lugar que ele estava assim, ele caiu de joelhos no chão assim e começou a chorar, chorava desesperadamente, soluçava como uma criança, né? E depois, quando terminou o culto, a gente foi conversar com ele e ele me abraçava e me dizia muito obrigado, porque o que eu senti aqui hoje, eu nunca senti na minha vida, né? E aquele homem, ele continuou assim assistindo os cultos, indo nos cultos, e foi um homem muito perverso. Mas o que a gente vê? Por mais perverso que seja o ser humano, ele se encontra naquela classe que Jesus disse que veio buscar e salvar o que se perdeu, que foi a dignidade e a sobriedade do ser humano que se perdeu. E esse homem vinha nos cultos muito alegre, sempre, e chorava muito, porque certamente ele se arrependeu e encontrou Deus na vida, mesmo na velhice, depois de tanta coisa, tanto caos que ele criou para a vida de tanta gente e famílias, né? E nós vemos ali que muita coisa mudou, conforme o evangelho foi se expandindo, no meio da comunidade, da sociedade, né? A gente aproveitava, tipo nos galpão de reciclagem, quando era na sexta-feira, que normalmente o pessoal na sexta-feira, eles entregam todo o material que trabalha durante a semana,
E na sexta-feira limpa os galpões de reciclagem e a gente aproveitava e realizava culto no meio da comunidade, nos galpões de reciclagem, né? E ali a gente viu Deus curar pessoas. Nós uma vez fomos atender já era umas 11h30 da noite, a gente recebeu um telefonema e foi, né, atender. E quando a gente chegou lá na casa dessas pessoas, a vizinha disse para nós que tinha ouvido uns barulhos diferentes na casa da vizinha do lado e foi lá para ver. E quando ela entrou na casa, essa vizinha tinha tentado se enforcar dentro de casa, né, com criança pequena, sozinha. E ela estava passando por um problema de saúde e ela estava numa cadeira de rodas. E ela disse que naquele momento ela entrou num desespero e achou que a única saída dela seria tirar a própria vida para acabar com o sofrimento, né? E a vizinha, ouvindo os barulhos dela dentro de casa, né, entrou e encontrou ela, né, com uma corda amarrada no pescoço, tentando tirar a própria vida. E a gente chegou, aquela mulher chorava muito, em desespero, né? E aí a gente falou para ela que Jesus veio para esses que acham que não existe mais saída, que não existe mais socorro, que não existe mais solução para os problemas da sua vida. E eu perguntei para aquela mulher se ela acreditava que Deus poderia mudar a situação dela. E ela disse que sim. E impressionante como é que Deus age no momento de dificuldade das pessoas. A gente orou por aquela mulher, colocou as mãos sobre ela e ela ficou de pé. Não precisou da cadeira de rodas, né? E depois aquela mulher, nos próximos dias que ela se fortaleceu, ela estava na igreja. E sabe o que é uma coisa impressionante? O socorro de Deus. Ela arrumou um servicinho num dos galpões de reciclagem, estava trabalhando. E a gente, né, na quinta-feira, a gente sempre tinha umas campanhas lá, né, de libertação na vida das pessoas. E aquela mulher, ela foi para a igreja, tinha terminado o gás dela, tinha terminado o café, e ela foi para a igreja com R$10 no bolso, que ela disse que ia comprar um café, né? Quando voltasse para casa, passar no armazém e comprar um café para ela tomar. Só que quando ela chegou lá na igreja, ela disse que pensou consigo mesma, mas se eu levar o café para casa, eu não tenho gás, como é que eu vou fazer o café? Sabe o que ela fez? Ela tirou o único R$10 que ela tinha no bolso e deu de oferta. E agradeceu a Deus pela vida que ela tinha, pelo milagre que Deus tinha feito na vida dela. No dia seguinte, ela foi trabalhar e no primeiro saco que ela rasgou em cima da mesa, que ela abriu os papel, ela achou R$100 no saco. A provisão de Deus é uma coisa maravilhosa, porque Deus faz o milagre na vida, Ele cura o corpo, mas o principal, primeiro, Deus quer curar a nossa alma, né? Tratar da nossa alma. Deus cura o corpo e Deus mostra que o amor dele vai muito mais além disso, nos dando a provisão diária, cuidando da nossa vida. Existe Deus melhor que esse? Não existe. Tu vê só, né? E detalhe, depois dessa entrevista eles me falaram algo que eu fiquei chocado. Muitas pessoas se acostumaram com o ambiente e não entendem o que Deus faz na vida das pessoas. Há pessoas ali que moravam numas casinhas bem pequenininha, mas tão pequenininha que, olha, parecia umas cocheiras. E detalhe, piso, era terra, chão batido. E quando chovia, os telhados com vários buracos, e além de entrar água por baixo, as pessoas dormiam em cima do barro. Só que, alguns anos atrás, o governo assinou um decreto que teria que fazer uma ponte nova que ia ligar a BR-116 a Porto Alegre, que é que vai em direção a Guaíba, Pelotas, Eldorado do Sul.
E quando fizeram essa ponte, tiveram que tirar várias casas de lá. E cada casa de lá, para sair de lá, eles tinham que escolher uma casa em alguma outra cidade no valor de 150 mil. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? É que uma casinha pequenininha, com um terreno pequenininho, uma casinha de madeira caindo aos pedaços, estava valendo 150 mil reais. Quem é que faz isso? Ó, só Deus. Da onde que uma casa que muita gente não quer pagar 2 mil reais vai valer 150 mil reais? É só Deus que faz uma coisa dessas. E muitos deles queriam voltar para lá, porque eles trabalhavam com reciclagem e nunca pagaram luz e nem água. Só que eles têm que se habituar numa nova vida, numa nova situação, na qual Deus deu para eles. E muitos deles estavam reclamando, e o evangelista Paulo Medina falava para eles: olha, ergam as mãos para os céus. Por quê? Porque é só Deus que faz isso. Espero que você tenha gostado dessa entrevista. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Escreva nos comentários o que você achou. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, participe conosco, ative o sininho para receber mais notificações, deixe o seu like. Fui.